Olá, gente, boa noite, eu sou a Vitória. Meu nome é Samara Meu nome é Manuel. Meu nome é Jéssica. e hoje a gente vai falar sobre o atletismo. A gente vai falar sobre as conquistas, sobre a inclusão e alguns detalhes sobre tudo sobre o atletismo. O atletismo paralímpico, ele é um dos esportes mais populares nas Olimpíadas. Ele adapta o atletismo para as pessoas com deficiência, como pistas, várias outras coisas, né? Para deficiente visual, deficiente intelectual. Deficiente físico também. E é praticado em mais de 100 países. Bom, surgiu após a Segunda Guerra Mundial como parte da reabilitação dos soldados feridos e foi incluído nos primeiros Jogos em 1960 na Roma. Mas depois disso começou a ter maior número de medalhas e atletas. É interessante também porque o atletismo foi criado, o atletismo paralímpico foi criado porque a maioria dos soldados, como ela falou, vinham da guerra e não tinham como, a maioria vinha amputado, com o braço amputado, com a perna amputada, e não tinha como realizar o atletismo normal, né? E aí fizeram a inclusão do atletismo paralímpico. A importância social. Ele é um movimento que representa a inclusão, representa também a superação de barreiras, como a Vitória acabou de informar. Os soldados vinham feridos, então muitos vinham com depressão, depressivos, e partiam para esse lado do esporte para poder Uma forma de voltar. reabilitação, né? Isso, como se fosse exatamente como uma reabilitação. Um fato legal também sobre as primeiras Paralimpíadas que foram em Roma, os primeiros medalhistas. Eles eram um casal de britânicos e a Vitória vai falar um pouco melhor sobre o nome deles e quem eles são. O primeiro campeão paralímpico foi o Dick Thompson. Ele venceu prova em pista, em cadeira de roda, e a feminina foi a Margaret Mardon, apesar de ser mais conhecida pelo ouro no arco, em prova de velocidade e lançamento. A gente também não pode deixar de lado outros medalhistas olímpicos que ganharam ouro nas provas, que foram atletas da Itália e dos Estados Unidos. O uso também das próteses é um marco muito importante, que foi a inclusão dos atletas que eles estavam amputados, né? Que se encontravam em condição de membros amputados. E um dos primeiros atletas a usar a prótese foi o George Acey, que ele é americano, e ele conseguiu ganhar 6 medalhas olímpicas. Também tem a Tatiana McFadden, que ela foi uma atleta que competiu com a corrida de cadeira de rodas. É uma das maiores referências na modalidade. Ela é coordenadora, com diversas medalhas nos esportes paralímpicos. E um fato legal sobre a primeira Paralimpíada é que tiveram 209 outras modalidades fora a do atletismo. Também tem o Oscar, ele é conhecido como o Blade Rum. Ele é um sul-africano e ele foi pioneiro competindo no evento de pista utilizando a prótese para amputados. Gente, apesar dos avanços, os desafios ainda são constantes e permanentes. A falta de infraestrutura, a falta de tecnologia avançada, é muito limitada a tecnologia. O preconceito também, ele ainda está bem enraizado nessa parte dos esportes paralímpicos. A falta também de apoio às políticas, o governo, deveria ter uma visibilidade bem maior. A gente também pode falar sobre o avanço da tecnologia com as cadeiras de roda, porque antes, né, era bem mais complicado, né? Porque os materiais de antigamente eram muito pesados e hoje em dia não. Eles são feitos propícios para o tamanho certo da pessoa, entendeu? E eles são feitos de alumínio, de titânio, e eles têm o design aerodinâmico já propício para ajudar o atleta no desempenho. A tecnologia avançou muito, mas ainda tem alguns obstáculos que a gente deveria, vamos dizer que ser mais, né? Ganhar mais espaço, avançar mais. Era para existir projetos de inclusão, investimento em pesquisas. Acho que até mesmo nas escolas, né? A gente já deveria começar desde de criança, né? Porque tem muitas crianças que se sentem excluídas por conta disso.
Isso, para que os atletas também tenham a chance de competir com igualdade, né? A gente também tem a parte das classes, né? A classificação. Pois é, porque assim, temos também para garantir a justiça, o atletismo paralímpico usa um sistema de classificação funcional onde atletas competem com os outros com limitações semelhantes, que é o TF11 e o TF13, que é a deficiência visual, que o T significa prova de pista e o F, prova de campo. Aí o TF20, que é a deficiência intelectual, o TF30 ao TF38 é a paralisia cerebral, a TF42 ao TF47 é as amputações e o TF51 ao TF57 é os cadeirantes, o uso de cadeiras esportivas. E vale ressaltar também o papel da mídia, né? Porque deveriam dar mais a visibilidade para essas pessoas, reforçar a importância, né, do caso. As provas do atletismo paralímpico, elas são praticamente as mesmas do que o atletismo olímpico, né? Só que com adaptações. O foco mesmo era na reabilitação, não era nem na competição em si. E não havia as classificações, como a Jéssica já detalhou para vocês, não tinha isso. Era como se fosse mesmo para a reabilitação mesmo dos atletas. Eles não usavam como, tipo assim, uma competição em si. Eles usavam mais como forma de reabilitação para se destacar ali, tentar melhorar. Sim, hoje em dia não, hoje em dia é como, na verdade, como uma terapia, né, para eles. Pode-se dizer isso. E também, ao longo do tempo, a gente tem que falar sobre a mudança das regras, que hoje em dia a gente tem mais inclusão de esportes femininos, com a presença de mais mulheres que antigamente não tinham. E também os cegos, eles têm a presença de um guia na corrida. Isso já é um fato bastante importante, né? Nas cadeiras de roda, a largada e as chegadas também são adaptadas. As provas são realizadas separadamente por classe funcional. Que com o avanço das próteses e das cadeiras de rodas, novas regras foram criadas para evitar vantagens injustas. Que as próteses não podem aumentar artificialmente a altura do atleta, dimensões e inclinações das cadeiras de rodas são regulamentadas. Atletas com deficiência visual devem correr com vendas padronizadas para garantir igualdade na classe T11. Então, vamos dizer que isso foi uma inclusão bastante revolucionária, né? Porque as mulheres, como o Emanuel falou, já está inclusa nessa parte. Já tem mais esportes adaptados para mulheres paralímpicas do que antigamente, né? Antigamente não tinha tantos. Já hoje em dia são mais. Isso, inspirando pessoas no mundo, né, gente? Dando visibilidade. Isso representa a inclusão, a superação e o alto rendimento. Também o material, né? Que agora é bem mais leve, bem mais confortável. Eles causam um desempenho melhor, né? Na vida do atleta, né? Por conta que já é difícil ser um atleta paralímpico, né? Aí já com as dificuldades que eles tinham antigamente sobre o peso da cadeira de rodas, e hoje em dia são tudo mais prático, né? A tecnologia teve um avanço grandioso, né? No desempenho dos atletas paralímpicos. Gente, e as fraudes dentro do movimento paralímpico, né? Dentro do atletismo paralímpico, infelizmente existe, né? E são enormes, né? Ainda são muito grandes. Os atletas dizem ter um grau de dificuldades maiores do que outros atletas para se beneficiar em relação a isso, para competir. E um ponto legal também é que eles usam isso como uma parte de habilidade atlética. Você só vai ter a tendência a ser campeão pela sua habilidade atlética, não pela sua deficiência, pelo grau da sua deficiência. Isso, e essa fraude se chama classificação intencional incorreta. Um exemplo real de punição foi em 2000, no Jogo Paralímpico de Sydney, que foi quando uma equipe de basquete da Espanha foi desclassificada por usar jogadores sem deficiência intelectual, um caso que gerou mudanças sérias nas regras de fiscalização. Já usaram isso como uma forma de se beneficiar contra a outra equipe, que tinha mais atletas
que tinha deficiência maior, com um grau maior de deficiência de que a equipe deles. A gente acha que não, mas é muito, né, a fraude no movimento paralímpico. Mesmo classificado, ele é supervisionado o tempo inteiro. E se ele estiver muito acima da classe, ele até pode ser reavaliado. Então, vamos dizer que é bem criterioso essa parte, né? Até porque, se tem esse critério todo, vamos dizer que é porque antes disso tudo, né? Antes dessas regras, tinha muito roubo nessa parte, entendeu? Né? Muitas fraudes. Aí, os atletas eles recebem um status, que é o de confirmation, que é o C, que é a classificação definitiva. Aí tem um review, que ele precisa ser reavaliado futuramente. E o news, que ele é recém-classificado, mas ele ainda está em fase de observação. Então, são muitos detalhes, até dizer que, esse daqui é o campeão, esse aqui é o que venceu a prova inteira, né? Porque eles passam por uma avaliação médica, psicológica, né? E até ao longo dos anos, né? Eles têm que ir fazendo essa avaliação, né? Uma reavaliação, no caso. A gente também tem até o canal de denúncias. Isso. Que serve para que os outros atletas eles podem utilizar esse canal como uma forma de denúncia formal, que é até o Comitê Paralímpico. Então, eles têm vários caminhos, se sentirem, né, vamos dizer que não classificados para uma reavaliação. Agora a gente vai responder algumas curiosidades e perguntas sobre o atletismo. Qual é a distância oficial de uma pista de atletismo? Uma pista de atletismo, ela tem 400 metros. E o que é decalto? É uma prova combinada, uma prova masculina, com 10 provas combinadas. Ela pode acontecer dentro da pista e do campo. Como são medidas as provas de arremesso e lançamento? Pelo arremesso, e vai ter um juiz lá fazendo a contagem em metros, né? E quais são os tipos de saltos no atletismo? É o salto em altura, salto com vara, salto em distância e o salto triplo. O que caracteriza uma queima de largada? Quando o atleta sai antes do sinal. O famoso tiro de largada, né? E quais são os revezamentos mais comuns? 4 por 100 metros e 4 por 400 metros. O atleta brasileiro é destaque. Petrúcio Ferreira. Na prova de 100 metros, tá? E como os atletas com prótese competem? Eles usam lâminas de corridas adaptadas especialmente em classes. A classe T42 e a T64. E quem são os atletas da classe T11? São atletas com cegueira total que competem com guia. E foi isso, gente. Esse aqui é o nosso podcast. Espero que seja bem proveitoso, tá? Que traga vários ensinamentos, curiosidades. E agradecemos. Obrigada!